Olá pessoal, eu sou Rafael Soares da Univendas e esse é o Wellington Moreira do Avante. Nós estamos aqui para lançar um podcast chamado Falei Tá Falado. É um podcast para o segmento funerário. E, Wellington, conta um pouco da tua experiência, né? E o que é que te trouxe até aqui. Rafael, sou professor vocacionado, trabalho com educação há mais de 20 anos e sou apaixonado por sala de aula. Quando eu cheguei em Juazeiro, eu vim somente lecionar, mas professor universitário não ganha muito bem. E eu cheguei até a comentar com alguns alunos que eu estava voltando para Aracaju, e uma aluna disse: professor, eu queria o teu currículo, queria te apresentar uma funerária. Eu disse: não, moça, funerária é só quando eu morrer. Né? Mas ela insistiu e eu vim a conhecer uma funerária no Nordeste chamada Anjo da Guarda, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. E fiquei fascinado pelo modelo de negócio funerária, né? De funerárias, a nível de projeto de vida, a nível de defender uma proteção à família. E a nível de negócio também. Eu não conhecia e fiquei impressionado com aquilo ali. Dediquei mais de 15 anos dentro dessa funerária, até então saí para empreender no mundo educacional. Quebrei. Não deu certo. Né? E aí, através de minha esposa e através do Senhor, eu me senti direcionado a trabalhar exatamente com aquilo que foi constituído na minha vida. Quero pegar todo esse cabedal de conhecimento universitário, a nível de administração, a nível de marketing, a nível de ciências contábeis, e consolidar esse conhecimento, e também com a experiência que eu tinha vivido, em consolidar esse conhecimento em um sistema que nós chamamos de Avante RP. Né? Tive a oportunidade de conhecer você e gostaria de entender um pouco como Rafael entrou no segmento funerário. Minha história com o segmento funerário é um tanto interessante e engraçada, né? Eu quebrei antes, né? Minha experiência de quebrar foi anterior. Eu queria mudar de ramo, né? E conheci uma psicóloga. Na verdade, quem conhecia era minha esposa, Luciana Moura. Ela era psicóloga, tinha acabado de entrar na Anjo da Guarda. E ela disse assim: Rafael, eu queria te fazer uma proposta de uma seleção e queria que você escutasse com carinho. E eu já achei aquilo estranho, né? Você precisa escutar uma proposta com carinho de emprego para quem está desempregado, né? Uma coisa estranha. Isso é uma proposta para uma funerária, te interessa? Eu disse: Luciano, o que é que eu vou vender? Eu sou de vendas. Né? Eu sou de vendas, eu vinha 8 anos de telefonia, de vendas, tinha trabalhado loja, varejo, empresarial, grandes contas, enfim, eu era de vendas. E o que é que eu vou vender na funerária? Isso tem a calma que eu vou lhe apresentar. Marcou uma reunião com o John me apresentou a empresa e eu fiquei assim, descortinou o mundo para mim, né? Puta, não conhecíamos, né, o poder de punch desse segmento. Isso, né? Eu fiz uma pergunta que hoje eu tenho vergonha, né? Mas eu perguntei para ela: vocês têm certeza que eles vão poder pagar o que eu quero ganhar, né? Tipo assim, hoje eu me envergonho das perguntas. Quem conhece a Anjo da Guarda sabe que ela teria muita facilidade de pagar qualquer profissional do mercado hoje, de qualquer nível, né? Então, assim, entrei lá. Fiz um trabalho longo, né? Um trabalho de sucesso, graças a Deus, reconhecido tanto pelos meus empregadores como pelos meus pares. E aí eu precisava voar novos voos, precisava fazer outras coisas, né? A gente colabora com a empresa, eu colaborei com essa empresa durante 16 anos, lancei produtos, lancei empresas lá dentro, né? Mas eu queria fazer algo mais independente. E aí eu criei a Univendas, que é uma terceirização da gestão comercial. Né? Que é um nicho novo que a gente traz, que é tentar ajudar as empresas a gerir o comercial. Né? E o comercial de funerária ele não é fácil, ele é bem complexo. Na verdade, você que está com o sistema, está na parte estratégica, sabe, e você percebe, né? E hoje eu tenho uma percepção bem maior disso, como esse ponto de partida, né? Como na verdade, essa modelo. Ponta de lança é que define toda a estrutura de suporte, todo administrativo, todo operacional, é a ponta de lança comercial. Se não existe comercial, nada feito. Como é difícil de criar, como é difícil de manter e como é difícil de gerar performance através deles, né? Quando eu saí do segmento funerário, Rafael, e fui empreender e não deu certo, e fali, e retornei com o sistema
RP. Antes disso, aconteceu uma lacuna. Eu fui dirigir uma empresa lá em Sergipe. O nome da empresa era Pagos Atalaia. Nós transformamos ela em Prevenir. E nessa oportunidade eu voltei a Juazeiro do Norte. E eu perguntei, fui pedir conselho a John, que foi nosso diretor. Sim, né? sim. E John me falou uma coisa muito interessante. Eu fiz uma pergunta para ele, John, por onde começar? E ele falou assim, comece pelo feijão com arroz. O básico. Faça o básico. E fazendo o básico a gente conseguiu grandes resultados naquele empreendimento, né? E eu queria te perguntar, Rafael, quando nós falamos do comercial, que é essa ponta de lança, né? Qual é a mensagem que você traria hoje para o segmento funerário, para uma empresa que quer verdadeiramente alavancar seu negócio? Vamos colocar um cenário aqui. Vamos pegar uma empresa que não começou, já tem 10 anos de mercado aí, e está ali com seus 5 mil, 7 mil clientes. E ela quer alavancar a carteira dela, quer chegar a 15, 20 mil. Como fazer? Aquela carteira está estagnada, ela não consegue crescer. E qual é o primeiro passo? O que fazer? O que é que você orienta? Quando você chega numa empresa para consultoria, você pega uma situação dessa. Vou dizer uma coisa que eu nem digo para os meus clientes, tá? Não no primeiro momento, porque para não assustar. Mas assim, a primeira coisa é abandona crenças e atitudes de curto prazo. Perfeito. Não vai funcionar mais. Tá? Mais de 70% das coisas que você aprendeu entre os anos 90 e o começo dos anos 2000 não funciona mais em venda de plano funerário. Você sabe que eu tenho muito medo disso, Rafael? Por que eu tenho muito medo disso? Porque eu valorizo muito o passado. Eu sou uma pessoa muito de crenças daquilo que deu certo, né? Sim. A pessoa, quando você chega para um cliente ou para alguém e diz assim, poxa, abandona o que te fez chegar ali, isso é muito impactante realmente. Vou ser mais específico. Esquece que tu vai conseguir um vendedor que trabalha 12 horas por dia só pela adesão. Não rola mais. Show de bola. Não rola mais. Esquece que tu vai botar o cara para fazer rota de bicicleta. Nem lembra isso, que tu vai assustar essa geração nova. No meu tempo, a gente fazia rota de bicicleta, botava outro no varão. Foi muito útil, foi muito correto, foi muito bom, não rola mais. Esquece isso, que o cara trabalha pelos boletos. Acabou isso aí. Essa geração não trabalha por boleto, ela trabalha por propósito. Ou você consegue gerar um propósito para ir para o sol, bater de porta em porta, se expor à violência, etc. e tal, ou não vai rolar. Esquece vendedor que passou 12 anos na tua empresa fazendo porta a porta. Você não acredita no porta a porta? Eu acredito demais no porta a porta, mas esquece aquele cara que passou 12 anos todo dia pegando a pastinha debaixo do braço, fazendo a rotinha, ou na van, ou no carro, ou na moto. Esse perfil, ele está perecendo. Tá? Porque está entrando uma nova geração. E a nova geração, ela sonha diferente. Ela pretende diferente. Ela tem um propósito diferente. Ou você alimenta ela pelo propósito dela. Porque eu trabalhei com profissionais sensacionais que me ensinaram demais, né? Que viveram essa época. E eu sei como eles pensam, né? O que é que eles pensavam? Eu tenho uma empresa que me é grata, né? Que me reconhece, né? Não me valoriza, mas também porque o que eu faço não tem muito valor, mas me paga meu saláriozinho, reconhece o que eu já fiz por ela e ele vai me deixar ali quieto. Hoje, no mercado de hoje, esse cliente, esse vendedor vende pouco, ele não se conecta mais tanto com o cliente atual, tá? Ele não quer se renovar e você vai dispensá-lo. Vai botar ele em outra função, vai remanejar ele, porque de isso fato já é uma você estratégia que você está colocando aqui. Ou seja, eu não consigo aproveitar a minha equipe atual de venda se eu quero alavancar meu negócio. Quando eu chego, ele já passou dessa fase, a maioria das vezes. Tipo, o dia a dia, o herdeiro, o sucessor, o gerente contratado de mercado, ele já condenou aquele cara. Eu tenho até vontade de resgatar algum deles, porque eu conheço formas de gerar propósito nele. Mas a maioria das vezes eles já fizeram isso. Eles estão zerados de vendas, ele tem 2 vendedores históricos, dos quais ele já não acredita muito, né? E aí ele me diz assim, a geração nova é preguiçosa, eu não consigo contratar, não existe mais vendedor e tal. Por quê? Nossa, Rafael,
Isso que você falou agora é a queixa da maioria dos meus clientes. Wellington, é muito difícil arrumar, contratar vendedores. Mas é uma verdade parcial. Tá? É fato que está um pouco mais difícil. Tá? É fato que existe uma parcela imensa dessa geração que não está disposta a fazer o que a geração passada fez, mas ela pode entregar resultado fazendo o que a geração atual quer fazer. Tá? Agora, ela quer sentir propósito, ela quer sentir felicidade no trabalho. Um dos meus valores, a minha visão, na minha missão, é que a equipe seja feliz. Tá nos meus valores. Felicidade está nos meus valores. Então, eu tenho que criar um ambiente onde a pessoa se sinta feliz em trabalhar. Né? Mas entenda só. Nós começamos essa conversa falando assim, eu tenho uma carteira de 7 mil clientes. Tá. Eu quero alavancar a minha carteira. Eu contratei Rafael. Rafael chegou na minha empresa e até agora eu entendi que possivelmente a minha equipe ela não consegue alavancar vendas, pelo menos é a maioria. Primeira pergunta a ser respondida é se há potencial de alavancagem. Exatamente. Tá? Primeiro ponto. Se há, aí a gente vai para o segundo momento, que é a equipe, que é um pouco que eu naveguei aqui. Formar essa equipe, né? Isso. E como é que isso funciona, Rafael? Eu trabalho com o processo de RH, né? Eu participei de um grupo junto com o Invita lá em São Paulo e fiz várias parcerias com o RH. Tem a Aline Oliveira, que foi meu RH. Né? A empresa que eu trabalhava, a empresa tinha um porte tão grande que a gente tinha um RH para o comercial. Né? A gente tinha um analista financeiro para o comercial. Tipo, o comercial ele era uma empresa dentro da empresa. Cheguei a ter 480 pessoas. Né? Era uma e só um parênteses aqui para o nosso telespectador entender. Uma das coisas que mais me encanta no modelo de negócio de Rafael é isso. É porque ele é uma empresa comercial que vai estar a serviço como empresa comercial dentro do teu negócio. Isso. Então, o negócio de Rafael é ser o comercial da empresa. Então, da empresa. É isso que eu acho espetacular. E por que precisa ser um pouco assim? Né? Por que precisa ser muito assim, na verdade? Porque eu preciso impor uma cultura que muitas vezes não é aderente à cultura do restante da tua empresa. E finalidade, né, cara? Você tem uma empresa que tem a finalidade de ser carteira, de produzir uma carteira funerária. Isso, né? E assim, que tem historicamente uma imagem que o vendedor é algo menor, tem historicamente uma imagem que o vendedor é desonesto. Isso é empresa, né? Isso é empresa. Os outros funcionários, a empresa muitas vezes não vê assim. E aí, quando a gente fala empresa, a empresa não é ninguém, né? Mas eu digo assim, os donos, quem pensa em empresa, muitas vezes, a maioria das vezes não vê assim. Mas o agente funerário, a recepcionista, o colega. Isso é impressionante. Ele é porque impregnado desse preconceito. Eu conheço muitas empresas e é impressionante como a equipe de vendas, o departamento comercial, embora seja a mola propulsora que faz a coisa acontecer, tem normalmente muito e sofre muito preconceito de todo o demais time, né? Por vezes merecido. Tem maior rotatividade. Por vezes merecido, tá? Né? Tem muito vendedor desonesto, né? Tem muito vendedor mau caráter, tem muito vendedor desagradável, mas eu trabalho muito num ambiente que naturalmente exclui esse tipo de comportamento, tá? Porque eu acho que não são pessoas assim, são comportamentos que foram permitidos pelas gestões anteriores. Isso é uma cultura. Foi permitido que o vendedor fosse assim, foi incentivado que fosse assim. E aí agora eles discriminam uma cultura que foi incentivada. Sabe quando eu sei que está dando certo? Quando é que está dando certo? Não é quando vende muito, é quando o funcionário do administrativo pede para ir para vendas. Nossa. Pronto. Eu sei que eu criei o ambiente certo. Eu criei um ambiente certo. Entendeu? Eu tenho um cliente em Calcaia, na Nova Jerusalém, que um encarregado de transportes pediu para ser vendedor. Nossa, deu certo. Ele chegou para mim e disse assim, cara, eu queria ir para vendas para ganhar mais, tal. Eu gosto desse ritmo de vocês, eu vejo que todo mundo chega aqui, tal. Putz, acertei. Tá perfeito não, mas quer dizer, eu acertei, tá atrativo. Quem olha de fora tem vontade de entrar. Perfeito.
Entendeu? Perfeito. E aí você precisa ter esse clima para botar o cara no campo. Porque o que funciona hoje no mercado é porta a porta. Outra falácia, né? Normalmente não, é comum nas feiras funerárias, inclusive, você vê comentários como a venda PAP morreu. Né? Não morreu. Qual é a tua visão disso? Não morreu e acho que nem morre na nossa geração. E assim, eu gosto de separar porta a porta de venda direta. Tá? O porta a porta, por circunstâncias, ele pode em algum momento morrer. Que eu acho que não. Acho que a Avon ainda vende porta a porta nos Estados Unidos, né? A gente tem muita venda porta a porta no mundo ainda rodando. Certo. E assim, ela pode ser restrita, mas eu acho que ela não acaba. Mas o nosso produto exige venda direta, exige olho a olho, exige atendimento pessoal. Então, qualquer sistema de vendas, de prospecção de novos clientes que você queira impor e que você queira que tenha consistência, tá? Ele tem que passar pelo filtro da venda direta. Conheço pessoas que fizeram carteira na pandemia por tráfego pago, por telefone, por compra de carteiras. E essas pessoas me contrataram porque a carteira deles, depois da pandemia, estava caindo vertiginosamente. Porque ela não tinha a consistência. Tá? Existe um momento da decisão da venda que ele exige esse laço pessoal. Então ele comprou no impulso de medo, ele comprou um produto virtual que ele não conhecia, por um medo momentâneo, o medo passou e ele largou o produto. Ele não criou os vínculos que a gente vai falar hoje. Né? Você fala muito disso e eu acho muito bacana do high touch, né? E tal. Acho que aquilo é muito importante. O cliente precisava muito escutar isso daí. O que eu estou percebendo, Rafael, só tentando entender mais o teu negócio, como é que tu atua nesse crescimento, nessa aceleração, nesse crescimento de carteira, você está falando muito em mudar a cultura de vendas. Isso. Isso é suficiente para você alavancar uma carteira funerária? Vender mais? É o primeiro passo, Wellington. Então, as pessoas confundem muito o que eu faço, tá? E eu nem sempre gasto energia tentando explicar. Só quando é extremamente necessário. Mas o Rafael trabalha com estratégia. O Rafael não trabalha com vendas. Ele trabalha com estratégia. Estratégia em gestão de carteiras. Tá? Perfeito. Que ela perpassa por gestão de pessoas. Então, dentro da estratégia que é escolhida para esse cliente de 7 mil clientes que está na praça para crescer, minha parte do business é decidir qual a estratégia vai ser aplicada para ele crescer. Acontece muito, tá, do cliente discordar da minha estratégia. Aí meu contrato nem pode progredir. Tá? Porque se ele não compra... Porque você é estratégia, né? Se ele não compra a estratégia, a operação, eu prefiro que ele faça por conta dele. Faço uma seleção para ele, cobro por isso, às vezes faço até de cortesia, tá aí, eu faço uma seleção para ti, tá aqui uma equipe. Agora eu já te adianto que não vai rolar. Não vai rolar, tá? Por isso que muitas vezes eu peço um sistema, né, de qualidade, né? Trago o Avante como um sistema que traz todos esses dados. Existem outros no mercado, né? Mas quando não tem, eu peço uma pessoa. Ele tem outro sistema, ele não tem os relatórios. Eu peço uma pessoa e digo, preciso dessas informações. Senão eu não tenho como dimensionar a quantidade de vendedores, praças, etc., se você não me der essas informações. O único canto que eu não aprofundo tanto nas informações é se em algum momento aquela praça já foi minha. Porque eu tenho os dados. Né? Se em algum momento no passado, trabalhando em outra empresa, eu trabalhei naquela praça, eu tenho os dados que eu preciso. Inclusive, a maioria das vezes, tenho mais dados sobre ele do que ele próprio. Perfeito. É verdade, então, assim, não é necessário. Mas o que é que a gente sempre, via de regra, traz, né? Tipo, a única forma de crescer não é vendas. Tá? A gente precisa sanar os furos, a gente precisa compreender a carteira, o que é que a gente tem para explorar na carteira, a gente precisa compreender se tem alguém jogando contra, né? E neutralizar isso. Às vezes o concorrente não está jogando contra, quem está jogando contra é teu time, está jogando contra no serviço, está jogando contra na recepção, está jogando contra no atendimento ao cliente, enfim.
Né? Como é que isso é mapeado, Rafael? Eu começo a fazer entrevista e a vivenciar o dia a dia. Aí eu tenho equipe, aí é onde entra a equipe. Né? Porque quando eu estou lá, eles estão muito atentos. Mas uma hora eu saio e ponho a equipe. Eu ponho um vendedor meu lá dentro. Eu ponho um supervisor meu. E mais cedo ou mais tarde eles vão se distrair. Eles vão falar. Eles vão dizer, aqui não vai para frente não. Aqui não vai para frente porque tá. E eu começo a mapear os problemas internos. Né, para poder atacar. E aí eu trago na mesa, digo, ó, eu vou vender, mas você tem isso daqui para tratar. Tá? E aí isso daqui é com você. Porque eu não sou uma consultoria, eu sou uma terceirização de gestão. E isso é crucial, né? Porque normalmente quando se contrata uma consultoria, se contrata um diagnóstico e uma receita, né? Sim. E você executa, faz aquilo ali verdadeiramente acontecer. Eu acho fantástico isso. Quando o cliente tem Avante, eu ligo para o Hélio que no Avante tem solução para isso. Eu ligo muitas vezes. Às vezes eu ligo direto, né? Eu ligo direto, então o cliente tá, ó. Quando já é cliente seu, senão eu digo, né? Contrate. Se você não quiser contratar Avante, né? Mas contrate alguém que lhe dê isso. Que dê essas ferramentas. Isso. Né? Hoje no mercado só tem 2, 3 players que conseguem dar essa ferramenta. Perfeito. Então, pelo que eu entendi, o primeiro passo é justamente mudar a cultura organizacional a nível de enxergar o departamento comercial com honra, vamos dizer assim. Isso. Com respeito, valorizar esse departamento que é a ponta de lança, não é isso? Tem que trabalhar sim essa cultura. Sim. Tem que trabalhar essa cultura e tem que fazer, se possível, as pessoas desejarem. Você gostei demais disso que tu colocaste. Poxa, eu sei que deu certo quando alguém quer chegar lá e quer entrar no departamento de vendas. Né? Isso. Então, ele deseja aquilo. Achei isso fantástico. Verdade. Bem, falamos de vendas. Sim. Qual é outra atividade que você fornece ao teu cliente fora vendas? Fora essa mudança organizacional? Porque Pronto. Deixa eu ser mais claro, Rafael. Eu entendo que não basta vender. Sim. Porque você pode vender e imediatamente perder, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que é uma venda de plano? Conceitualmente, que momento a gente diz assim, esse cara vendeu? Na metodologia Avante, eu costumo dizer para meus clientes que essa venda só é concretizada de fato, esse cliente só é concretizado de fato quando ele chega à quarta parcela, por dado estatístico. Porque entenda, eu posso gastar uma fortuna para poder trazer um cliente para a minha carteira e esse cliente, eu pagar a comissão a esse vendedor, fazer o contrato, fazer o carnê, fazer a carteirinha, fazer a cerimônia de entrega e esse cliente sequer pagar a segunda parcela. Então, todo esse arcabouço de processo, por exemplo, foi jogado no lixo e aquela venda pode ter sido até feita. Eu diria o seguinte, isso não é uma venda, isso é uma comissão. Então, para mim, venda é diferente de comissão. E vendedor vive de comissão. Exatamente, né? Olha que loucura, né? Porque no meu ponto de vista, a venda só é venda quando ela começa verdadeiramente a se pagar. Porque pode ser até uma péssima venda. Você pode até chamar, poxa, eu tenho uma péssima venda. Mas esse resultado da péssima venda, no meu entendimento, ele é custo. Ele é somente custo. Sim. Porque você trouxe aquela pessoa, ela fez um contrato contigo, você gastou todo o arcabouço da empresa para poder honrar, por exemplo, pelo menos a papelada para entregar aquele cliente ali vai embora e ainda você tem um custo ainda da comissão para aquele vendedor. Então, venda para mim, Wellington, para mim, a nível de proposta Avante RP, é quando o cliente passa da quarta parcela. Eu não estou dizendo que cheguei no break-even não, tá? Sim. Porque você pode o break-even é de cada um. Exatamente. Você pode pagar lá na oitava, lá na sexta, na sétima parcela para você chegar e aquilo ali, aquela venda, vamos dizer assim, se pagar. Mas eu estou dizendo que eu posso considerar o trabalho de venda concluído, vamos dizer assim, ou seja,
Não vou dizer nenhum trabalho de vendas, me perdoe. A missão da venda, o propósito da venda concluído quando esse cliente ele concretiza a quarta parcela. Eu não sei se já te falei, Rafael, mas tem um estudo interessante que nós fizemos lá no Avante RP. O que foi que nós descobrimos? Nós descobrimos que o LT é LTV, tá? Na verdade, lifetime, tempo de vida do cliente. Esse cliente de plano funerário, ele tende, quando ele passa do 7º ano de vida de plano funerário, ele tende a ter um LT de 33 anos. Isso é média no segmento funerário, tá? Pelo menos dos clientes que eu estudei. 33 anos. Estamos falando aí de uma medida de mais de 4 milhões de clientes. Entre independentes e titulares, mais de 4 milhões. Não, eu estou falando que um cliente... Rafael, eu acabei de vender um plano para Rafael. Rafael pagou a primeira... 5 anos. Quando ele passa de 7 anos. De 7 anos, o LT dele... Se ele não falecer, ele vai... Não, e mais interessante... E falecendo, ele quando eu penso em plano funerário, eu não posso pensar obrigatoriamente no cliente, eu tenho que pensar no contrato. Porque você me falou uma coisa muito forte, no curso Acelerador de Carteira. Sim. E eu peguei aquilo ali para mim, eu disse, nossa, que sacada. Quem compra um plano funerário, compra um projeto de vida. Sim. E esse projeto de vida não é um projeto de vida para ele, é um projeto de vida para a família dele. Sim. Então, quando você tem um contrato de plano funerário, na verdade você tem uma proteção familiar. E como você tem essa proteção familiar, quando alguém falece, seja até o próprio titular, a possibilidade da adimplência e da efetivação desse cliente chegar lá nos 33 anos de idade, ela é muitas vezes maior. Aí deixa eu fazer um corte aqui. Pode fazer. Vamos lá. Se tivesse trabalhado direito. Perfeito. A relação com quem vai continuar. Perfeito. Não é assim? Isso é um processo de fidelização. Isso. Aí Isso é um processo de fidelização. Aí vamos pensar o seguinte, vamos separar a venda. Eu tenho uma dificuldade de expor isso para os meus clientes, né, de uma forma que eles compreendem, mas não aceitam. Rafael, me permita parar aqui, que eu me lembrei de um negócio agora, de uma experiência que eu queria compartilhar contigo. Sim. Que foi uma das experiências mais traumáticas que eu tive no segmento funerário. Existia uma mulher que passou na minha vida, o nome dela é Cássia Linhares. Ela é mãe de minha esposa. Ela faleceu. E eu não vou citar aqui a empresa por uma questão ética. Sim. Mas foi a pior experiência funerária que eu vivi na minha vida. A pior experiência funerária que eu vivi na minha vida. Por quê? Eu participei de todo o processo. A morte de Acácia foi uma das mortes mais bonitas que eu já tive o prazer de aprender. De aprender sobre a vida. Sim. Eu aprendi com a morte da minha sogra muito de vida, né? A Cássia, ela faleceu com o sinal da vitória, olhando para nós e fazendo assim. Ela venceu, né? E quando ela foi, ela deixou o cartão da empresa a carteirinha da empresa guardadinho, o carnezinho dela ali guardadinho, o cemitério tudo guardadinho, e nesse envelope estava escrito assim: meu direito de dignidade. Olha só que negócio forte. Eu fico arrepiado, mas não é à toa não. Foi muito forte. É muito forte isso. Então, ela acreditou naquela empresa. Sim, é um ato de para confiança. entregar dignidade a ela e à família dela. E foi traumático, porque ali eu aprendi tudo que não deve acontecer. Tudo que não deve acontecer no serviço funerário. Você tem ideia, quando nós chegamos, eu e o filho dela, chegamos na funerária, a pessoa olhou para a gente e a primeira pergunta que fez é: quem vai assumir o plano? Nossa, absurdo. Eu estou ali com dor. Eu quero ali realmente ser acolhido. Eu não estou pensando em quem vai assumir o plano, meu Deus do céu. Sim. Né? Então, ali eu aprendi tudo que não deve ser feito. Né?
E toda a sequência que veio depois. E toda a sequência que foi uma experiência também horrível. Né? Eu não queria adentrar muito, mas foi uma experiência horrível. Foi uma experiência horrível. Se eu disser para você que isso impacta na venda, você acredita? Eu tenho convicção disso. Cara. Que quando o cliente ele dá um testemunho desse para o vendedor, esse vendedor para de vender. Não. Sabe por quê? Porque ele tem medo da entrega. Ele começa a temer que a empresa não entregue o que ele promete. Cara, eu sou experiência, porque assim, a família ficou com trauma disso a ponto de... Ficou com trauma do plano. De ter plano. Não é da empresa, não. Rejeição ao plano. Porque é para isso. Ok? Porque não foi só isso. Sim, né? sim. Foi um serviço também horrível em vários sentidos. Né? Mas o que eu quero colocar aqui, você falou que a morte, às vezes, é um funil de saída e não obrigatoriamente de fidelização. Sim. Né? Quando, na verdade, a maioria das empresas de segmento, pelo menos as que eu conheço... Você matou no ar. É isso. Se você não entrega o prometido, você não retém. Perfeito. Se você não entrega, você não retém. Eu acho que esse é o ponto. Não retém. Se você não entrega o prometido em vida, você não retém vida. Tá? Perfeito. E se você não entrega o prometido no pós, no serviço, você não retém no serviço. Quando você diz para mim, um cliente diz para mim que tem um excelente serviço, mas que toda vida que falece um cliente ele não continua, a família não continua, eu digo investiga. Investiga. Tá medindo em KPI direitinho, tá fazendo pesquisa, porque tá errado. Tá errado. É lógico que existe uma taxa de desistência, sempre vai existir, tá? Do filho que não quer, da filha que não quer. Ok, não tem maturidade para isso ainda, ficou traumatizado, enfim. Mas não é para ser 100%. Não é para ser nem 50%. Não é para ser zero. Não é para ser zero. Não é para ser zero isso daí. É tão uma homenagem aos seus pais continuar. É uma homenagem à sua mãe você continuar com esse plano. Ela se preocupava com a família e agora você vai deixar a família descoberta. Né? Assumam isso e deem continuidade. Né? Sua mãe investiu 20 anos da vida dela. Eu vejo, sabe, Rafael? A gente falou muito de vendas aqui, mas eu gosto muito de falar de fidelização. Sim. Eu gosto muito de... Mas só para não perder o raciocínio que a gente estava caminhando, só para a gente poder separar, eu tenho uma dificuldade de separar isso dentro da mentalidade do meu cliente funerário, né? Certo. Venda, para mim, ela acontece do planejamento, tá? Até a entrega da ficha à empresa com a adesão. Sem adesão, para mim, não é venda. Tá? Sem o pagamento no ato da primeira parcela. Eu entendo isso que você está falando, Rafael. Discordo um pouco disso. Sim. Por quê? Porque, como vendedor, eu vejo que a venda termina nisso. A venda, o ciclo da venda para o vendedor. E talvez até para... Porque o comercial... Como é que eu vejo comercial? Só para deixar bem claro aqui, tá? Eu tenho um departamento comercial, eu tenho vendas, eu tenho um departamento comercial, eu tenho que ter um departamento de retenção e fidelização. Sim. E eu tenho outro departamento no comercial aqui que eu vou chamar de coleta. Tá ok? Que vai cuidar dos canais de recebimento desse cliente. Porque nós estamos falando aqui de venda recorrente. O comercial maduro é isso. É isso aqui. Então, e na ponta de lança, eu não tenho o vendedor. A ponta de lança e o propósito do departamento comercial, no meu ponto de vista, Rafael, não é o vendedor, cara. O vendedor ele tem que ser honrado, sim. Eu acho que o processo de vendas ali do vendedor, ele termina exatamente onde você colocou. Mas o processo de vendas para a empresa, ela não pode terminar ali. Pronto, calma. Ele entregou. Estou no vendedor. Ele entregou. Certo. A empresa tem que validar. Se você não tem um processo de validação de contrato, de vendas, você não vai crescer nunca. Perfeito. Ponto. Mas Ela tem que validar. Certo. Foi vendido correto? Foi informado tudo? Foi verificado tudo? O cliente sabe o que comprou? Ele comprou funerária? Comprou. Pronto. A venda encerrou. Eu vou lhe provar.
Você discorda disso comigo disso há muito tempo. Há muito tempo, eu sei. E você me causa. E eu vou lhe provar o contrário. Você me causa dificuldade terrível no mercado funerário, porque o cara diz assim: o Wellington, seu amigo, diz que ele não. Ele fala assado. É interessante, Silvio. Eu sou muito amigo de Rafael, mas nós temos realmente pontos divergentes. Eu acho que isso é muito bom. E até colocar aqui, não falei, está falado. Porque o cliente ele tem que fazer juízo de valor, né? Lógico. Então, vamos ver quem tem razão. Vamos ver quem tem razão. Fale aí. Não, eu digo de baixo é pronto. Eu sou amigo do Wellington, mas sou obrigado a concordar com ele, não. Não tá no contrato de amizade que eu tenho que concordar com tudo que ele fala, não. Pois fale. Mas eu vou lhe provar agora. Se eu lhe vendo essa xícara, existe uma distorção nessa ideia, que é uma distorção comum no mercado funerário. Perfeito. Se eu te vendo essa xícara, em que momento o meu processo como vendedor encerra? Como vendedor, no momento que eu adquiri e estou usando essa xícara. E pagou. Pronto. Perfeito. Assim. Quando você compra um carro, em que momento o processo do vendedor se encerra? Quando eu pago o carro. Paga a entrada e ele te entrega emplacado. Perfeito. Ele te entrega o carro emplacado. Você sai com o produto. Perfeito. Qual é o momento que o cliente do plano funerário sai com o plano? Quando eu valido e entrego o carnê e a carteirinha dele na mão. Perfeito. A venda encerrou. Para o vendedor, o trabalho dele, o processo dele de vendas encerrou. Não estou dizendo que não se deve continuar trabalhando esse cliente, mas você vai cair em outro canal. Você está correto em parte, porque você bem falou. Para o vendedor, acabou. Mas só que quando você fala da quarta parcela, sabe o que é que o empresário faz? Eu não estou falando da quarta parcela. Calma. Sabe o que é que o empresário faz? Você sabe o que é que o empresário faz. Não, diga para mim. Ele bota o cara para receber 25% em cada parcela até a quarta. Ele pega uma responsabilidade que é dele, de empresa, e transfere para o vendedor. Perfeito. Por entender que o vendedor deve ter uma responsabilidade até a quarta parcela. O que é que acontece, Rafael? Eu queria muito que você construísse isso comigo. Eu vejo que quando você olha o departamento comercial e o processo de vendas em planos funerários como o ator e olha pela ótica do ator vendedor, sim, você está 100% correto e eu estou com você nisso. Só que plano funerário não é isso, cara. Plano funerário não é venda. Só a venda da adesão. Não é. Plano funerário é o pagamento da primeira, é o pagamento da segunda, é o pagamento da terceira. Toda vez que o cliente paga uma parcela, ele está comprando um plano funerário, porque isso é venda recorrente. Calma, deixa eu terminar. Isso é venda recorrente. E se é venda recorrente, é míope a ideia de pensar que a venda ela é única desse ator que traz esse cliente para dentro do negócio. Porque manter esse cliente é também um processo de vendas. E eu lhe digo mais. O processo de saída desse cliente do meu negócio também deve ser um processo de vendas. Né? Nós escrevemos um artigo, até a verdadeira coroa do segmento funerário. Né? Então, há de se saber que o processo de vendas, e nisso eu sou totalmente e radicalmente contra dizer que a venda termina ali na adesão ou termina quando o cliente paga a primeira parcela. A venda do segmento funerário, de um plano funerário, que é, segundo uma das pessoas mais sábias, um velho sábio me falou. Um velho sábio chegou para mim e falou assim: Wellington, quem compra o plano funerário como projeto de vida. Sim. E sábio foi você, meu amigo. E eu quero lhe dizer que o projeto de vida ele não acaba quando, por exemplo, eu deixo de pagar o meu plano funerário. Quando eu fico inadimplente. Quando eu inativo e cancelo o meu contrato. Quando eu falo de projeto de vida, e quando você fala de projeto de vida, eu entendo que a venda ela é recorrente e, no mínimo, uma venda de plano funerário pode ser uma prospecção. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode ter um cliente e o cliente pagou por 10 anos e perdeu, vai lá, a aposentadoria dele, e perdeu, vai lá, o BPC dele, ficou desempregado e não consegue mais pagar, e teve a dignidade de chegar na tua empresa, vai lá e cancelou o contrato. Esse fato, ele pode ser um fato de receita por prospecção.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem como plano funerário, tem como funerária, a capacidade de fazer todo esse processo ser prospecção para o segmento funerário. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse cliente ele tem que ser empoderado na saída da funerária como um prospect quente, que qualquer coisa que aconteça com ele, ou com um amigo dele, ou com um familiar dele, ou até com ele mesmo, ele lembre do teu negócio. E ele te prefira porque você empoderou ele com opção. Você empoderou ele no teu processo de prospecção, que foi 10 anos de convivência com esse cliente, e você vai chegar para ele e disse, não foi à toa, não foi em vão. Porque uma das coisas, Rafael, que mais me incomoda no segmento funerário, e eu sei que incomoda a você, diretor funerário, é entender que um cliente do segmento funerário, ele tem 4 meses no teu negócio e ele tem o mesmo direito que um cliente que tem 10 anos, tem 15 anos. Isso é um problema. Pagando. Isso é um problema. Isso né? é um problema. E eu costumo dizer assim, nossa, se uma pessoa chegar para o teu cliente, uma empresa, chegar para o teu cliente e dizer assim, o que foi que você construiu até agora com 10 anos? E ele vai dizer, proteção. Isso é um valor percebido. O que foi que ele construiu de fato? Né? Então, quando eu falo, e quando você me falou, cara, sobre plano funerário ser um projeto de vida, aquilo ali estralou na minha mente de uma maneira com um cabedal de coisas que eu já vinha trabalhando, dizendo assim, cara, é isso. Aquele artigo que eu mandei para ti, ele nasceu ali. Pronto. Vou dizer para todo mundo que está assistindo, né, para a gente ficar todo mundo na mesma página. Perfeito. Né? O que é que eu digo? Eu digo que ninguém faz um plano funerário para passar um tempo. Né? Um plano funerário é uma decisão vitalícia. Perfeito. É uma decisão vitalícia. Então, quando eu decido, eu sou convencido a fazer um plano, e eu sou sempre convencido, tá? O plano não é objeto de desejo, não é como a xícara, que eu desejo uma xícara preta, né? Ninguém deseja, então é uma prospecção extremamente fria, extremamente... o nível de indiferença do cliente no nosso primeiro contato ele é altíssimo. Então eu tenho que conquistar ele, conquistar a confiança dele, depois convencer ele a pagar uma coisa que só faz sentido pagar se for pro resto da vida. Não há outro sentido. Qualquer pessoa que compra um plano que não está pensando em pagar até morrer, ele não entendeu o que comprou. Perfeito. Ele não entendeu. Não é um seguro. Você não compra o seguro que vai acabar em 1 ano. Não, é porque o seguro é uma cobertura temporária, enquanto você precisar. Mas mesmo o seguro funerário, ele é pro resto da vida, senão não faz sentido. Perfeito. Não faz sentido. Passou 2 anos, não morri. Vou sair disso daqui. Então, o cara que tomou... É uma decisão muito séria. É uma decisão que deve ser pensada. Então, eu só consigo fazer venda de impacto de plano se de alguma forma ele já vinha construindo isso. Senão eu vou precisar visitar ele várias vezes. Esse é um dos motivos, por exemplo, que eu faço rotas repetitivas e isso irrita demais a equipe. O que é rota repetitiva? O que é rota repetitiva? Eu mando ele para o bairro Tiradentes, depois mando 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 para o bairro Tiradentes. Por quê? Porque a primeira vez tu disse, não, eu quero saber de plano funerário. Não, mas o senhor já conhece e tal. Não, eu conheço e tal, fica com um panfletinho. Na segunda vez, eu disse, cara, não, a menina já passou e tal, mas ela explicou para você as vantagens em vida e tal. Não, o senhor tem 10 minutos, eu conto um pouco das novidades para o senhor. Aí ele vai, me escuta, não, meu filho, eu não vou querer agora. Aí ele senta de noite, conversa com a mulher, no almoço de família ele fala, aí o tio dele falece. E ele tem que pagar e tal e tal. Aí eu passo de novo. Aí ele diz, entra, que hoje eu vou fazer meu plano. Estava precisando mesmo fazer meu plano. Então ela é uma venda construída. Tá? Se você está fazendo venda de impacto naquele lugar, alguém construiu para você. Alguém construiu para você. A empresa com marketing, com velórios, o outro vendedor no passado. Eu gostaria de falar sobre isso, sobre prospecção inteligente como escolha de local. Você está falando tipo um remarketing. Eu vou ali novamente. Isso. Não é isso? Eu gostaria de um pouco de falar sobre Às esse vezes tema. eu troco um pouco as equipes, mas eu Perfeito. fico mastigando aquela época. Mas sobre prospecção inteligente, nós vamos falar no nosso segundo quadro. Tá. Então, estamos falando de rotas repetitivas. Me explique melhor como é que funciona isso, nesse sentido de, poxa, o vendedor foi lá 1 vez, foi lá 2 vezes, foi lá 3 vezes. Não seria
desperdício isso, Rafael? Pronto. É uma necessidade de construir, tá? Você corre o risco, se você fizer essa técnica, você corre o risco de gerar desperdício, tá? Mas existem várias ferramentas, né? Nem todo mundo tem acesso a ferramenta que nem o Avante, né? Então eu faço ela em alguns clientes de uma forma mais rústica, tá? Com planilhas, mas é muito importante que a gente faça um rodízio dentro do campo, tá? E mapeie ele de uma maneira que eu possa garantir que a equipe está retornando àquelas ruas e aqueles bairros. Tá? E aí não é fórmula mágica. Mas, por exemplo, você tem no Avante uma estrutura de prospecção inteligente, que eu concordo em umas partes, concordo em outras, que era bacana até você explicar. Né? Eu queria até que você explicasse como é que funciona, porque ele dá uma visão geral dessa coisa da prospecção. Eu te fiz essa pergunta a nível de revisitar áreas, porque quando nós pensamos no Avante, só para o telespectador entender, o Avante, quando nós construímos o Avante, nós construímos o Avante com base em um objetivo bem específico, em uma metodologia muito específica e um método muito específico para acelerar carteiras, tá ok? Então, com a vivência que nós tivemos lá na Anjo da Guarda, com a vivência que eu tive como diretor funerário e com a vivência dos meus clientes, isso foi acrescido. Eu queria dar esse depoimento, tá? Às vezes eu digo assim, eu gosto muito do Avante porque ele tem uma lógica que me é comum, porque ele tem um ponto de partida que eu colaborei. Perfeito. Lá no ponto de partida. Foi uma construção muito sua também, Rafael. Isso, mas ele é muito mais rico porque o Wellington foi pegando cada boa prática e trazendo isso. Então ele é muito mais rico né? do que o que foi feito lá atrás. E quanto a essa questão de prospecção, só para a gente entender, quais são os dois conceitos, quais são as duas bases do Avante, tá? A primeira base é uma base de marketing que nós chamamos de VEC. VEC é o valor entregue ao cliente. Sim. Para ficar bem claro e bem entendido, o que é VEC? VEC é valor entregue ao cliente. É igual aos benefícios que o cliente percebe, menos os custos que o cliente percebe. Quando esse cálculo ele é positivo, o cliente tem tendência de compra. Quando o VEC dá positivo, ou seja, quando os benefícios que eu percebo e não o que você faz, ele é maior do que os custos que eu percebo e não os que eu tenho, de fato, e aquilo que eu pago, de fato, né? Quando isso é positivo na minha cabeça, na minha percepção, eu tenho uma oportunidade de compra. Posso fazer uma observação? Pode fazer. Se eu faço essa observação sobre o Avante, eu não podia ir dormir hoje sem fazer ela. Certo. O Avante é uma ferramenta estratégica fantástica, fenomenal, como dizia o Giovanni Brota daquela novela. Mas eu acho que falta você trazer a quem usa o Avante o essa uso visão estratégico. Exatamente. Isso, o uso a visão, né? Porque não basta você ter uma boa ferramenta, você tem que saber utilizar essa ferramenta. Quando eu encontro um cliente que tem uma boa equipe, com uma boa percepção de estratégia, e aí eu vou citar aqui uma equipe, pelo amor de Deus, que não cause ciúmes, né? Mas não cite não cite. Vai causar ciúme. Vai causar ciúme. Né? Vai causar. Mas eu tenho uma aqui no uma Ceará, equipe A. No Ceará, né? Próxima a Fortaleza, e tem uma equipe Caruaru que usa as ferramentas estratégicas e assim, é absurdo o desempenho da carteira, né? Mesmo em um mercado altamente competitivo, mesmo num mercado recessivo como a gente está agora, como eles conseguem ter uma visão uma clareza da estratégia. Então, só para deixar claro aqui, para os meus clientes também, para os seus clientes, Rafael, e para os telespectadores, quando nós pensamos nessa estratégia, a base foi o VEC e a outra base é qualidade. Mas quando eu falo de qualidade, eu não falo de controle de qualidade, porque o controle de qualidade está naquilo que você produz, mas a qualidade está nos olhos do cliente. Sim. Então, quando eu falo de qualidade, eu digo que isso que ele comprou, esses benefícios que ele comprou, isso se transforma em expectativa. Esse benefício, na minha carreira na tua funerária, se transforma em expectativa. E essa expectativa, ela tem que ser subtraída de um conceito que é montado mês a mês, chamado satisfação. Então,
os dois grandes conceitos é satisfação menos expectativa é igual a qualidade. Satisfação menos expectativa é igual a qualidade. E VEC, benefício que eu percebo menos custo que eu percebo é igual a possibilidade de venda. Em cima dessas duas bases, nós montamos um conceito, uma metodologia que nós chamamos de, primeiro, você vai ter que fazer um processo de conquista. C, conquista. Depois você tem que fazer um processo de reconhecimento do mérito. R, C, R. Conquista e reconhecimento do mérito. E depois você tem que ter um processo de entrega de valor. V, entrega de valor. Então, quando você percebe o Avante sobre esse método, sobre essa metodologia CRV, você vai ver justamente o acelerador de carteiras acontecendo. Como é que você consegue produzir com processo a conquista, como é que você consegue produzir o teu R, o teu reconhecimento do mérito, e como é que eu consigo fidelizar esse cliente com valor, mesmo que esse cliente esteja saído do meu negócio, cancelado do meu negócio. Então, quando a gente pensa no Avante, nós pensamos em uma metodologia para fazer verdadeiramente essa aceleração acontecer, né? Ou seja, você ter mecanismo para pegar um poder de punch que você tem de vendas e não desperdiçar essa oportunidade de ganho que você está trazendo para a empresa. Porque eu vejo que esse plantio é muito importante. Mas a venda, como a gente estava falando antes, ela não pode terminar, eu não posso entender que a venda ela termina na adesão. Eu não posso entender que a venda termina quando eu pago a comissão, porque o vendedor pagou, o cliente lá pagou a primeira parcela. A venda para o vendedor pode ter terminado ali, eu concordo com você. A venda termina ali. A venda para o vendedor. Vamos dar o nome certo. Não vamos chamar a xícara de copo, nem copo de xícara. Certo, a venda terminou ali. Perfeito. Tá? Mas por quê? Porque o pagamento. Eu queria fazer uma observação porque houve pagamento. Eu queria fazer uma observação sobre o que você falou do Avante, tá? Certo. Eu gostaria muito que o setor funerário se preocupasse com estratégia. Mas eu vou lhe dar um depoimento que é polêmico, né? Mas eu tenho que dizer, a maioria dos funerários estão pensando na folha do mês que vem, tá? Com o faturamento da quinzena. Tipo assim, tem vezes que eu não consigo fazer o cara pensar no dia de finados, né? Que está pertíssimo. Ele ainda não consegue pensar, para ele estar longe, né? Então, seria muito importante, se o mercado está se profissionalizando, isso é um movimento obrigatório, tá? Ou você começa a entender de estratégia, ou só com tática operacional não vai dar para ir mais. Eu tava procurando aqui uma foto que eu mostrei para ti hoje. Uhum. A gente estava almoçando junto e eu mostrei para ti. Isso que você falou, Rafael, é uma verdade. É uma verdade. É impressionante como o tamanho que nós teremos é igual ao tamanho e a vontade de sermos aquilo que nós projetamos que nós seremos. Então, muitos empresários, no meu próprio negócio, eu sou aquilo que eu quero ser no futuro. Eu só poderei ser alguma coisa maior se eu parar de me preocupar somente com hoje e com ontem e começar a projetar aquilo que eu quero e tenho que fazer para conquistar aquilo que eu quero no futuro. Não é verdade? Então, o que você falou é certíssimo, correto. Muitos empresários só estão preocupados com a folha, ali, tenho que pagar meus compromissos, mas o tamanho dele vai ser aquilo ali sempre. A força da estratégia, né? A força da estratégia, às vezes eu já fiz reuniões que eu disse assim, ó, meu concorrente vai fazer assim, 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 assim. E eu tinha um gerente super engraçado, que ele disse assim, Rafael, você combinou com eles? Aí eu ri, né? De estar parecendo aquela história do Garrincha, né? O técnico quis ensinar pro Garrincha como é que era a estratégia. E ele disse assim, ó, o Nilton Santos toca para você, o russo, o Yugoslavo, acho que vai vir, você dribla o primeiro, o segundo vai vir, você dribla o segundo, cruza, Zagallo, Pelé estão vindo na área, vão fazer de cabeça, gol. Entendeu, Garrincha? Se entendi. Tem alguma dúvida? Tenho. Qual é? Vocês combinaram isso com os russos? Porque tá
tá tão certinho, vocês combinaram isso com os outros, né? E aí eu brinquei com ele, isso parece a história do Garrincha, né? Você combinou isso com o concorrente? Ele disse, não, mas é porque eu estou trabalhando sobre estratégia e ele está respondendo a minha estratégia. Perfeito. Ele não tem a dele, ele está respondendo a minha. Como ele está respondendo a minha, eu já sei o que ele vai fazer. Só voltando àquele ponto, né, de se preocupar com a folha, a frase fala assim: você está em perigo. Você está em perigo, vivendo uma vida confortável e leve. Desta maneira, você corre o risco de não realizar seu verdadeiro potencial. Então, o conforto, olha só que loucura, o conforto e a leveza que eu produzi com esforço, ou que meus pais produziram com esforço, para chegar naquele momento, ela não é garantia de você realizar o potencial do teu negócio, o teu potencial, se você se acondicionar naquilo que você já conquistou. Então, pensar somente em pagar folha, pensar somente em pagar dívidas, realmente é um mal do conforto e da leveza. E o mercado é uma correnteza, né? Você nunca fica parado. Ou você está sendo levado por ele, ou você está navegando. Se você não está navegando, é porque ele está te levando para onde ele quer. Perfeito. E alguém vai explorar o potencial do teu mercado. É um fato. Rafael, só para finalizarmos aqui essa questão. Quando nós falamos em aceleração de carteiras, né? em acelerar carteiras, falamos muito em vendas. Sim. Falamos muito em vendas. Me diz uma coisa, Rafael. Eu queria falar um pouco sobre como uma política de remuneração, porque você tem uma coisa muito forte no segmento, que eu fico impressionado com isso. Normalmente o vendedor ele recebe, por exemplo, a comissão integral ali daquela venda de plano. Mas você consegue fazer esse vendedor, e eu acho isso genial que você consegue fazer, trabalhar com uma comissão menor, às vezes 50% daquele valor ali, e produzir mais, né? Sim. Explica um pouco. Muita comida gera desperdício, né? Olha aí, muita comida gera mais desperdício do que pouca comida. A verdade é essa. Então, eu trabalho em cima de propósito. Não trabalho em cima só do ganho. Trabalho em cima do propósito como um todo. Então, eu compreendo que um vendedor que produz para mim há muitos anos tem que receber mais, e um vendedor que está entrando agora, ele precisa conquistar isso. Tá? E quando ele conquistar isso, ele terá os méritos, as honras e os privilégios desta conquista. Então, isso é uma caminhada. E eu só trabalho assim. Eu não Meritocracia. Meritocracia na prática. Então, eu só trabalho assim. Eu não abro mão desse formato. Qualquer cliente que me pedir para que não seja esse o formato, eu não pego o contrato. Tá? Porque eu não aceito, como vendedor, eu não aceito que 10 anos performando e um novato que entrou ontem, porque bateu meta, ele vai receber a medalha, o parabéns e a comissão igual a minha. Rafael, quer dizer, eu não construí nada. Mas falando sobre aceleração de carteira, eu queria fazer um resumo do que eu acho que é a fórmula básica, digamos assim. Tá? Eu não acredito em fórmula mágica, eu não acredito em variante de condão. Né? Quando eu dou treinamento, eu digo assim, ó, antes que vocês pensem, vocês estão pensando, estou vendo no olhar de vocês, estão pensando isso. Isso daqui é muito fácil falar de sala de aula, no campo é outra coisa. Não estou falando de fórmula mágica, eu estou dizendo que toda técnica que eu vou ensinar aqui no treinamento, você vai chegar na próxima porta, vai aplicar e vai ser pá. Aborda, apresenta, fecha, puxa o dinheiro e vai-se embora. Fosse assim, eu mesmo ia vender e estava rico, ia vendendo meus próprios planos. É lógico que tem um cliente do outro lado que reage e tal. Então, o que é que eu compreendo que é o caminho básico da aceleração de carteira? Tem uma equipe motivada, tá? Tem acordos claros e transparentes com a sua equipe. Não interessa quanto você paga, interessa que isso seja claro, justo e acertado com transparência. Tá? Não abra mão das regras que se você prometeu, cumpra. Tá? Inclusive eu digo para o meu vendedor, se você prometer para o cliente, eu vou cumprir por você e você vai pagar. Né? Então, se você disser que tem helicóptero no valor dele, vai ter helicóptero e eu vou descontar isso da tua rescisão. Então, o que você prometeu, eu vou cumprir, porque eu tenho palavras. Se você não tem... Então, assim, o que você prometer, dá essa segurança para a tua equipe. O que você prometer, cumpre. Tá? Quando entregou a venda, verificou,
traz para dentro de um setor que vai transformar a tua venda em cliente. Tá? Então, você vai fazer um processo de transformar a venda em cliente. Esse processo é teu, é da empresa, não é do vendedor. Eu vejo que nós estamos fechando esse quadro, esse primeiro podcast, mas eu vejo que faltou alguma coisa quando a gente fala de prospecção. Acho que a gente ficou um ponto meio pendente aqui, que a gente falou sobre revisitar. Sim. Né? E sobre revisitar. E quando eu penso em prospectar, existe um conceito chamado matriz BCG. Sim. Matriz BCG. Que é muito melhor você vender em um campo que você vende 10 a cada 100 visitas do que você ir para um campo que você, para vender 10, tem que fazer 200 visitas. Sim. Ok? Então, quando você fala assim, eu queria que você abordasse um pouco esse tema. Eu vou dizer depende. Mas, só concluir a pergunta. Como pode ser eficiente? Como pode ser eficiente você revisitar um campo, pegar um recurso em um campo já trabalhado e quando você tem outros campos, trocentos na cidade, que tem, por exemplo, uma recência, quando eu falo recência, é a última vez que você trabalhou aquele campo, tá? Que tem uma recência muito mais crítica, ou seja, uma recência longa, que você não visita aquele campo há muito tempo, tá? A nível de CAPV, estou falando a nível de Avante, né? Então você tem uma recência muito mais longa, você tem um critério de sucesso muito maior naquela outra área e você preferir fazer uma revisita em um campo que já foi trabalhado. Eu sei que te coloquei na sinuca de bico, mas eu queria te escutar. O nome do podcast já falei e tá falado, cara. É vaidade. Esse cenário que você pintou é um cenário de vaidade de dono. Por quê? Vaidade de dono. É a cidade dele. É a cidade dele. Onde estão os parentes dele. É onde ele começou. O que? Observe só. É onde um funcionário, cara dele, abriu uma concorrente. Ele não quer deixar o cara crescer. Não, você está distorcendo o que eu falei. Deixa eu explicar de novo. Olha, observe só o que foi minha pergunta. Eu perguntei o seguinte: eu tenho um campo A e eu tenho um campo B. Tá. O campo A, eu vendo aqui 10 planos e 100 visitas. Certo. No campo B, eu vendo 10 planos e a cada 200 visitas. 200 visitas. Você está, por exemplo, no plano B. Tá. E eu tenho aqui esse plano A, que tem uma recência, você não trabalha, por exemplo, há um ano. E você escolhe fazer revisitar esse campo que você tem uma eficácia menor. Por que isso? Isso não é vaidade. Isso é estratégia. É estratégia. Mas é isso que eu digo. Por que isso é interessante? Porque é interessante revisitar esse campo B, quando eu sei que tem um campo A, eu tenho um recurso que pode ser usado no campo A, e esse campo A, ele é mais atrativo. Eu estou falando em Avante, tá? Porque no Avante você olha e você vê que eu tenho um campo A e um campo B, e o campo A é mais interessante do que o campo B. Às vezes as cartas do tarô mostram destinos que a gente talvez não vá cumprir, né? Do mesmo jeito que o Avante mostra, né, análise, que no campo não se cumpre, tá? Então, eu naveguei na primeira possibilidade de ser uma vaidade de dono, tá? Perfeito. Não ser uma escolha racional. Mas quais escolhas estratégicas poderiam me causar isso? Por que revisitar? A pergunta é, para ser mais claro, por que revisitar quando eu posso ter um score maior de resultado em outro lugar? Eu só queria entender isso. Eu posso estar retendo um avanço de concorrente, eu posso ter um campo litroforme, onde eu vou segurar vários avanços. Eu posso ter uma carga estratégica mesmo, Ou tipo seja, assim... é uma questão de aproveitamento do mérito, vamos dizer assim. Isso, eu posso ter uma carga estratégica mesmo. Aquele bairro, ele é influenciador nas demais regiões. Por exemplo, por que trabalhar uma cidade polo? Né? A cidade polo, o que é bom para a cidade polo é bom para satélites. Tá? Então, perder a liderança em Caruaru vai te fazer perder a liderança em Toritama, em tudo ao redor. Tá? Então, assim, você não pode. Perder a liderança em Juazeiro vai te fazer perder todo o Cariri. Então, às vezes, sim,
Eu vejo que essa questão, eu queria que tu trouxesse isso, essa questão estratégica, porque eu quero que o telespectador entenda que a escolha que Rafael tem de trabalhar uma área de maneira repetitiva, ela não é uma escolha cega. Ela é uma escolha de aproveitamento estratégico do mérito. Sim. Né? A gente discutiu isso na acelerador de carteira. Vou te dar um exemplo, né, estratégico que eu pratiquei. Tinha um concorrente muito agressivo na época, chegando, Juazeiro do Norte. E eu era líder de mercado absoluto. Estava acima da empresa que era líder de mercado absoluto. Perfeito. A gente está falando de uma vaca leiteira. Uma vaca leiteira master. Daquelas holandesas zona mesmo. Aí eu peguei todos os meus vendedores, praticamente. Eram quantos vendedores 65. naquela época? Eu me lembro disso daí. Eu estava na mesma empresa. Eu peguei 65 e eu visitei a cidade inteira. Vendi 1.293 planos dentro da cidade. Tá? Mas o objetivo não era vender os 1.293 planos, tá? O objetivo era que, ao concorrente chegar, toda porta que ele batesse, ela dissesse: não, meu filho, obrigado, já passaram aqui. Existe... Perfeito. Eu acompanhei isso. Era uma tática, foi um sucesso fantástico. Foi um sucesso. Foi um sucesso fantástico, eu me lembro mais disso. Tanto que esse concorrente entrou na cidade vizinha muito forte e não conseguiu avançar. E observe que, nesse caso, nós, que eu vou dizer que estávamos na mesma empresa que Rafael, estávamos juntos, nós já éramos líder naquela cidade. Era uma vaca leiteira. Era um contrassenso. Né? Você pegar quase toda a sua equipe e jogar dentro da vaca leiteira é um custo altíssimo. E deu muito certo. E deu muito certo. Né? Então, assim, por que botar na cidade que você bate 200? Depende. Qual é o cenário? Qual é o cenário que vai te justificar isso? Agora, assim, se não tiver nenhum motivo, geralmente é uma escolha de vaidade. Eu vejo que temos muito ainda a falar sobre esse tema, Rafael. Não cabe isso. Aceleração de carteiras não cabe em uma conversa dessa. A gente vai ter muito ela permeia muito todas, a falar. Permeia todas as outras. Sobre o tópico acelerador de carteiras, eu queria convidar você a participar do curso Acelerador de Carteiras na Academia Navegantes. O site vai estar aqui, um vídeo para vocês acessarem. E muito obrigado, Rafael, pela oportunidade de constituirmos esse momento de discussão, de aprofundamento sobre esse tema. É uma honra ter te conhecido e a honra estar ao seu lado, campeão. Muito obrigado. Eu agradeço, mas eu não queria finalizar. E eu vou dizer por quê. Diga. Porque eu não consegui fazer o ciclo. Né? A gente acabou caindo em outra pergunta. Né? Só para eu deixar esse ciclo desenhado, porque quando eu postar, as pessoas vão querer que eu bote. Né? Pode falar. O que é que eu acredito? Você forma a equipe, né? Você tem uma equipe bem formada, dentro de um propósito, dentro de uma remuneração, um propósito bem formado. Perfeito. Ela vende, ela entrega o plano sempre com adesão, sempre vendendo o primeiro funerário e fechando com os benefícios em vida. Tá? Senão a sua carteira não vai crescer, você não consegue ter consistência. Entrega para um setor que vai fazer a venda virar cliente. E aí você vai trabalhar o berçário, né? No Avante ele é estruturado, ele é uma ferramenta estruturada. Se você não tiver a ferramenta estruturada, você estrutura, você faz o acompanhamento, puxa lá os relatórios, faz o acompanhamento, né? E aí você vai trabalhar também os que se distanciam, tá? Com 6 dias você começa a entrar em contato com esse cliente. Porque se você não fechar a parte de baixo do balde, você não vai crescer com vendas. Não, eu gosto de dizer que vendas não cresce carteira por si, mas sem venda você não cresce. Isso, é isso. Sem venda você não cresce. É um resumo sensacional. Para você crescer, você tem que vender. Né? Porque tem negócios que... porque nosso negócio é muito atípico. Né? Eu tive um debate uma vez com um colega que ele disse assim... eu estava contando uma história e disse o cara zerou vendas. Você não pode zerar vendas, ele quebra. Não, no ramo da gente não quebra. Por quê? Porque ele tem carteira. Show de bola. Mas em qualquer ramo que eu conheço, se você zerar a venda, você quebra. Porque se a Apple zerar vendas, ela quebra. Perfeito. Não existe. É isso mesmo. Né? Então, eu queria deixar esse recado. Obrigado. Né? É nosso primeiro podcast. A gente vai trazer convidados aqui, tá? Nas próximas. A gente quis fazer esse primeiro momento só nós dois, abrir esse debate, que é um debate que acontece muito na interna, digamos assim.
mas a gente vai, nos próximos dias, aí, nos próximos meses, nas próximas semanas, anunciar alguns convidados para a gente trazer também para debater ideias aqui com a gente. Tá? Falei. Tá falado.